Quando eu era pequeno, todo mundo comprava X-Men. Tinha milhões de quadrinhos X-Men. Mas, como os X-Men não são da divisão de filmes da Marvel, vamos investir naquilo que afinal, né, nos dá muito mais lucro, que são os Vingadores. Então os Vingadores hoje na Marvel são muito mais importantes do que os X-Men. Esses dois encadernados que eu tô falando são os que a Panini lançou, não sei exatamente quando, mas não faz muito tempo, então você deve encontrar isso, não sei se em banca, mas nas lojas de quadrinhos, todas essas você deve encontrar facilmente esses dois encadernados. O primeiro deles, que é o Mundo de Vingadores, que é do Os Vingadores, escrito aqui pelo Jonathan Hickman e desenhado pelo John Penha, o nome do cara? Jeremy Penha, e do Adam Kubert. O Adam Kubert é o mais novo da dinastia Kubert, né? Esse é o Mundo dos Vingadores. Eu, como sou completo, né, inexperiente nesse mundo recente da Marvel, confesso a você que eu tive um pouquinho de dificuldade para entender onde é que nós estávamos no mundo aqui. Apesar do quadrinho começar com um obrigatório anteriormente em, que ajuda quem não estava lendo. O que eu acho também fundamental, já que se você está vendendo um negócio encadernado, é interessante que as pessoas que não tenham contato consigam se situar no que aconteceu antes, principalmente porque essas histórias, apesar de serem número 1 até número 6, no caso, de mais uma reboot, etc., da editora, é interessante você saber o que aconteceu antes, o que levou esse reboot, etc. Bom, essa história é basicamente de origem de uma nova geração de Vingadores. Acontece um mega evento no começo dos quadrinhos, que eu não vou contar exatamente o que é, porque perde um pouco a graça, e aí o Capitão América e o Tony Stark / Homem de Ferro resolvem transformar os Vingadores, que era um grupo bem pequeno, numa coisa maior. Então, por isso o nome do título do quadrinho é Mundo dos Vingadores. Mundo de Vingadores, perdão. Porque é isso, ele quer montar uma equipe gigantesca com a maior quantidade possível de personagens que possam ser utilizados em diferentes missões. E o quadrinho meio que fala isso. As 4 primeiras edições contam como essa equipe foi formada, e as 2 últimas, edições 5 e 6, que fecham esse primeiro encadernado, eles contam histórias paralelas desses personagens. É legal, é legal. Acho que o Jonathan Hickman bebe muito na fonte da complexidade do Grant Morrison. Não é tão complexo em termos metafísicos e de viagens? Não é. Mas tem um quê de Grant Morrison assim nessa formação, na forma como ele encara o quadrinho de super-herói, né? Que é uma coisa que o tipo de forma como eu gosto de encarar o quadrinho de super-herói, que é uma coisa leve, divertida, que mesmo se levando a sério aqui e ali, sabe que no fundo são caras vestidos roupas coloridas combatendo o crime, ou seja, não é uma coisa mega complexa, difícil. E mesmo a complexidade que está aqui envolvida em relação a essa equipe sendo formada é interessante e vale a compra. A arte é boa, acho que a arte do Jeremy Penha, para o meu gosto pessoal, em comparação ao Kubert, é uma arte que me agrada mais. A arte do Kubert também é uma arte boa, mas eu gostei mais das primeiras edições que o Penha desenhou. Mas de qualquer forma, vale a pena, não é um preço muito caro, e o acabamento é bom, o acabamento é bacana, papel couché, não é aquele papel pisa que você compra na mensal. Então se você gostou, vale, tá na prateleira, e se você não leu ainda, eu recomendo porque é bom, é legal, divertido. Uma boa história de super-heróis. Mais Vingadores. Esse é o dos Novos Vingadores, com um título sensacional que simplifica tudo de uma forma muito clara. Tudo morre. Afinal, a gente sabe que no fim tudo morre. A gente morre, o planeta morre. E é isso que trata esse quadrinho, que na verdade não é exatamente dos Novos Vingadores. Porque esses tais Novos Vingadores, na verdade, é aquela organização que, se você é um pouquinho mais velho da Marvel, já ouviu falar que são os Illuminati. Que são aqueles caras que secretamente comandam o mundo da Marvel. Tem lá o Reed Richards, Doutor Estranho, Pantera Negra, vou estar esquecendo alguém, mas tem o Tony Stark, o Raio Negro dos Inumanos e o Capitão América. A história começa com esses caras se reunindo, descobrindo que o mundo vizinho deles está acabando e que alguma coisa vai destruir o mundo. Puta clichê de história em quadrinhos de super-herói. A gente já viu isso em Crise Infinitas Terras da DC, já deve ter visto isso em milhões de outras histórias, onde um mundo vai afetar o outro, multiversos, realidades paralelas, etc, etc, etc. Tá, e isso é bom? É bom porque é bem escrito. De novo, Jonathan Hickman, só que dessa vez ao lado do Steve Epting. O Steve Epting, que é o desenhista da fase sensacional do Brubaker no Capitão América, que é aquela fase que teve parte dela adaptada para o segundo filme do Capitão América, Soldado Invernal. Então, se você leu aquela série, você está familiarizado com o traço do Epting, que é um traço bonito pra caramba, muito expressivo, o cara domina muito bem a narrativa gráfica. Em comparação com o primeiro, a narrativa gráfica desse aqui é muito mais fluida, a história é muito mais agradável de ler, tem mistérios, tem conspiração, tem reviravolta, tem tudo, cara, é sensacional. Esse aqui realmente vale muito mais a compra do que o Vingadores, o Mundo de Vingadores. Então, se você perguntar pra mim,
Tenho 30 conto na minha carteira, só posso levar um. Leva esse. Esse aqui eu acho mais legal que esse. Lógico que em algum momento, como tudo em história de super-herói, essas duas coisas vão se juntar. E aí você vai ter que comprar esse aqui depois para entender o que aconteceu na mistura dos dois. Porque assim funciona o quadrinho de super-herói. A gente sabe isso desde sempre. Mas é muito interessante, gosto da história, gosto da trama. Fiquei tentado a comprar o segundo volume, muito mais do que fiquei tentado a comprar o segundo volume de Os Vingadores, porque a história tem um gancho muito interessante. Você consegue ver para onde essa história está indo, como uma história de conspiração e de personagens que talvez não sejam exatamente aquilo que estão mostrando. Isso aqui chama muito mais a minha atenção, me dá muito mais vontade de ler, porque me prendeu na história, né? A história tem detalhes que no futuro me parecem que vão ser bem explicados. São coisas como a primeira edição, né, o primeiro encadernado, que também reúne a edição número 1 a 6, como a de Vingadores, só que essa é da revista New Avengers. Tem muita coisa aqui que fica solta, né, que está no ar. E que imagino que vai ser explicado nos próximos volumes. Do jeito que a Panini está lançando esses encadernados em ordem industrial, e quando eu estou gravando esse vídeo já saíram do Thor, da Miss Marvel, do Gavião Arqueiro. Não tem encadernado dessa nova Marvel, a dar com pau, você acha toda semana tem um novo saindo na banca. E esse foi o The Shelf dessa semana, o The Shelf sobre super-heróis. Fazia tempo que eu não gravava um The Shelf sobre super-heróis. Sei que vocês gostam, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu não sou um grande especialista em quadrinhos de super-heróis, porque eu não tenho muito hábito de ler mensais, eu sou mais do encadernado. Então, quando sai um encadernado, eu compro e tal. E fiquei bem curioso em ler essas duas aqui. E se você não conhecia o canal, bem-vindo. Se você já conhece, você já sabe o procedimento, deixa o joinha, compartilha, isso ajuda a gente pra caramba. E principalmente, deixe seu comentário, diga o que achou, diga o que você quer ver aqui no The Shelf, a gente lê, a gente responde, então comente e a gente se vê na próxima semana. Um beijo!